Seção 3ª. Do Orçamento. Artigo 154. A elaboração e a execução da Lei Orçamentária Anual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual de Investimentos obedecerão a regras estabelecidas na Constituição Federal, na Constituição do Estado, nas normas do direito financeiro e nos preceitos desta lei orgânica. Parágrafo único. A lei que instituir o Plano Plurianual de Investimentos estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal para as despesas de capital e outras dela decorrentes, e para as relativas aos programas de duração continuada. Artigo 155. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, compatível com o Plano Plurianual, compreenderá as metas e prioridades da administração pública municipal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da Lei Orçamentária Anual, conterá o anexo de metas fiscais, de que trata o parágrafo 1º deste artigo e deverá dispor sobre: Inciso 1º. As alterações na legislação tributária. Inciso 2º. O equilíbrio entre receita e despesas. Inciso 3º. Os critérios e forma de limitação de empenho, no caso de a receita não comportar o cumprimento das metas de resultado estabelecido no anexo de metas fiscais, e no caso de a dívida consolidada ultrapassar o respectivo limite. Inciso 4º. Demais condições e exigências para transferências de recursos às entidades públicas e privadas. Parágrafo 1º. O anexo de metas fiscais, integrante obrigatório da Lei de Diretrizes Orçamentária, deverá dispor, em valores correntes e constantes, sobre as metas anuais relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que se referirem, e para os dois seguintes. Parágrafo 2º. Os poderes legislativo e executivo do município farão afixar, no âmbito das respectivas casas, em local de fácil acesso ao público, e encaminhando cópias ou exemplares a todos os vereadores, entre os dias 15 e 30 de cada mês, os balancetes mensais de sua execução orçamentária e financeira. Artigo 156. Os projetos de leis relativos ao Plano Plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento anual, e aos créditos especiais e adicionais suplementares serão apreciados pela Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas da Câmara Municipal, a qual caberá: Inciso 1º. Examinar e emitir parecer sobre os projetos e as contas apresentadas anualmente pelo prefeito municipal. Inciso 2º. Examinar e emitir parecer sobre os planos e programas de investimentos, e exercer o acompanhamento e fiscalização orçamentária, sem prejuízo de atuação das demais comissões da Câmara. Parágrafo 1º. As emendas serão apresentadas à comissão, que as apreciará e emitirá seu parecer na forma regimental. Parágrafo 2º. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual, ou aos projetos que o modifiquem somente poderão ser aprovadas caso: Inciso 1º. Sejam compatíveis com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e com o Plano Plurianual de Investimentos. Inciso 2º. Indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídas as que incidam sobre: Alínea A. Dotações para pessoal e seus encargos. Alínea B. Serviço de dívida. Inciso 3º. Sejam relacionados: Alínea A. Com a correção de erros ou omissões. Alínea B. Com os dispositivos do texto do projeto de lei. Parágrafo 3º. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição do projeto de lei orçamentária anual, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados, conforme o caso, mediante créditos especiais ou suplementares, com prévia e específica autorização legislativa.
Parágrafo 4º. Os projetos de que trata este artigo serão aprovados por maioria absoluta da Câmara Municipal. Artigo 157. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1º. O orçamento fiscal referente aos poderes do município, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal. Inciso 2º. O orçamento de investimento das empresas em que o município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto. Inciso 3º. O orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta e indireta, bem como os fundos instituídos pelo Poder Público. Parágrafo único. O projeto de lei orçamentária anual, além de atender ao que dispõem os dispositivos legais, deverá também: alínea A. Conter anexo demonstrativo da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e metas constantes no anexo de metas fiscais de Lei de Diretrizes Orçamentárias. Alínea B. Ser acompanhado o documento, a que se refere o parágrafo 6º do artigo 165 da Constituição Federal, bem como das medidas de compensação e renúncias de receitas, e ao aumento de despesas obrigatórias de caráter continuado. Alínea C. Conter reserva de contingência destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos. Artigo 158. O prefeito enviará à Câmara, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, a proposta de orçamento anual do município para o exercício seguinte. Parágrafo 1º. O não cumprimento do disposto no caput deste artigo implicará a elaboração, pela Câmara, independentemente do envio da proposta, da competente Lei de Meios, tomando por base a Lei Orçamentária em vigor. Parágrafo 2º. O prefeito poderá enviar mensagem à Câmara, para propor a modificação do projeto da Lei Orçamentária, enquanto não iniciada a votação da parte que desejar alterar. Artigo 159. A Câmara enviará à sanção, no prazo consignado na Lei Complementar Federal, o projeto de lei orçamentária anual. Artigo 160. Rejeitado pela Câmara o projeto de lei orçamentária anual, prevalecerá, para o ano seguinte, o orçamento do ano em curso, aplicando-se-lhe a atualização dos valores. Artigo 161. Aplicam-se ao projeto de lei orçamentária, no que não contrariar o disposto nesta seção, as regras do processo legislativo. Artigo 162. O município, para execução de projetos, programas, obras, serviços ou despesas cuja execução se prolongue além de um exercício financeiro, deverá elaborar planos plurianuais de investimentos. Parágrafo único. As dotações anuais dos planos plurianuais deverão ser atualizadas e incluídas no orçamento de cada exercício, para utilização do respectivo crédito. Artigo 163. O orçamento será uno, incorporando-se, obrigatoriamente, na receita, todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos, e incluindo-se, discriminadamente, na despesa, as dotações necessárias ao custeio de todos os serviços municipais. Artigo 164. O orçamento não conterá dispositivo estranho à previsão da receita, nem à fixação da despesa anteriormente autorizada. Parágrafo único. Não se incluem nesta proibição: inciso 1º. Autorização para abertura de créditos suplementares. Inciso 2º. Contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei. Artigo 165. São vedados: inciso 1º. O início de programas ou projetos não incluídos na Lei Orçamentária Anual. Inciso 2º.
A realização de despesas ou assunção de obrigações diretas, que cedam os créditos orçamentários ou adicionais. Inciso 3º. A realização de operações de créditos, que cedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares, ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pela Câmara por maioria absoluta. Inciso 4º. A vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvado. Alínea A. Destinação de recursos para manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme determinação constitucional. Alínea B. A prestação de garantias a S operações de crédito por antecipação de receita, previstos no artigo 164, inciso 2º, desta lei orgânica. Inciso 5º. A abertura de crédito suplementar, ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes. Inciso 6º. A transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa. Inciso 7º. A concessão ou utilização de créditos ilimitados. Inciso 8º. A utilização, sem autorização legislativa específica, de recursos dos orçamentos fiscais e da Seguridade Social para suprir necessidade ou cobrir déficit de empresas, fundações e fundos, inclusive dos mencionados no artigo 163, desta lei orgânica. Inciso 9º. A instituição de fundos de qualquer natureza, sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 1º. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual, ou sem lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Parágrafo 2º. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados ao orçamento do exercício financeiro subsequente. Parágrafo 3º. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender a despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de calamidade pública, ad referendum da Câmara Municipal. Artigo 166. Os recursos correspondentes a S doações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais destinados à Câmara Municipal, ser-lhe-ão entregues até o dia 15 de cada mês. Parágrafo único. O total das despesas do Poder Legislativo Municipal, incluídos subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos e pensionistas, não poderá ultrapassar o que determina o artigo 29-A da Constituição Federal. Artigo 167. A despesa total com pessoal em cada período de apuração não poderá exceder a 60% da receita corrente líquida, definida pelo inciso 4º do artigo 2º da Lei Complementar nº UM-01, de 04 de maio de 2000. Parágrafo 1º. A despesa total com o pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos 11 imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência. Parágrafo 2º. A repartição do limite de gasto total com o pessoal é de 6% para o Poder Legislativo Municipal e 54% para o Poder Executivo. Parágrafo 3º. A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender a S projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes.